Fala, torcedor tricolor! Hoje, 25 de janeiro de 2024, aniversário do São Paulo. Se é de São Paulo também, não era casa, mas é do São Paulo. E a gente trouxe aqui a análise do elenco. Então, para que a gente consiga fazer isso, todas as temporadas sempre marcar ali o 25 de janeiro como uma data possível para a gente fazer esse vídeo. O ideal é a gente fazer antes, mas aí eu já tenho essa desculpa, né, para falar isso. Eu vou deixar aqui os dois analistas em cima aqui na tela, eu vou ficar aqui embaixo. E a gente está preparando o elenco. Então, primeiro, saudações, que a gente não sabe que o cara está assistindo, o vídeo vai sair 8 da noite. Saudações, Gabriel. Saudações, Guilherme Mirra. Olá, feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. E aí? A gente teve Natal, agora ano novo. Eu vou colocar aqui na tela e vamos começar pela ordem mesmo, né? Que eu acho que faz mais sentido. E eu tenho que lembrar que eu tenho que mexer aqui em cima, né? Que eu sou IJP. Começando pelos goleiros, eu acho que aqui não tem muita dúvida, né? A gente pode tecer alguns comentários. Que assim, a gente tem como opções o Rafael, o Jandrei e o Ion. Então, a única coisa para mim que assim seria ressalva seria o terceiro jogar um pouquinho no Campeonato Paulista. Assim, a escolha dos goleiros, a gente já discutiu isso há algum tempo. A renovação do Jandrei, ela é, né, talvez excessiva, porque o São Paulo tinha opções, se desfez de algumas delas, Thiago Couto é um exemplo, e optou por ficar com um jogador um pouco mais velho, que provavelmente você conseguiria, com os jogadores que você tinha na base, suprir a posição de reserva, mas o São Paulo acho que se assustou em 2022, quando teve que sair correndo atrás do Felipe Alves, aquela coisa toda, porque o Thiago Couto naquele momento estava fazendo a sua estreia no time profissional. O São Paulo não tem o costume de utilizar o Campeonato Paulista para dar uma rodagem, seja para goleiro, seja para qualquer um, basicamente. E aí acabou renovando com o Jandrei por mais 3 anos aí, um salário naturalmente acima do que um jogador que subiu recentemente, que está ganhando as primeiras oportunidades do time recentemente, ganharia. Para a posição de terceiro goleiro, naturalmente, você tem um jogador da base. O São Paulo ficou um tempo com 3 goleiros mais velhos por essa emergência do Felipe Alves, então não tem muito o que falar dos goleiros. Rafael fez uma boa temporada ano passado, mas eu acho que não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente tinha desde o ano passado. O Miss, queria falar uma coisa, porque assim, o Rafael me traz muita esperança, porque além de ter feito uma boa temporada, ele conseguiu um título expressivo. E a gente lembra que o Volpe, quando estreou aqui, fez 2 temporadas muito boas e saiu daqui muito criticado, ainda que voltasse a jogar bem, né? Ele teve uma temporada ruim e no São Paulo a gente sabe que isso pode custar a carreira de um jogador, né? Você tinha alguma ressalva para falar aí? O Ian mereceu uma oportunidade, né? Sim, mas assim, o ano passado eu lembro que o Paulista do Rafael foi bem, como que eu vou dizer, oscilante, assim. Ele não se destacou muito, ele começou a se destacar mais começo da Sul-Americana, começo do Brasileirão, e eu ficava com a curiosidade de tentar ver um pouquinho mais de rodízio nessa posição, até porque se precisar durante o ano, o segundo goleiro pelo menos vai estar com o mínimo de aptidão para jogar e entrar. O Jandrei foi fazer a estreia dele. O Jandrei não, né? Mas desculpa. O primeiro goleiro que não foi o Rafael a jogar no ano passado foi em julho. Foi o Jandrei, né, no caso. Então, não acho que seja um cenário ideal, assim, a segunda alternativa para um goleiro estrear com 6 meses de temporada. Então, caso precise do Jandrei, eu acho que seria interessante ele ter ele um pouco mais pronto antes. Pegar uma rodada, que nem, sei lá, contra a Portuguesa, botar o Jandrei para jogar, ou primeira rodada da Copa do Brasil, colocar o Young para jogar, não sei. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de rodízio, mesmo que eu confie plenamente no Rafael e ele vá ser a primeira opção o ano inteiro. Só para caso de perder, o cara não entrar numa fogueira, sem ritmo nem nada. E lembrando assim, o Campeonato Paulista, o Rafael, ele oscilou porque ele estava sem jogar desde 2009. Foi uma das ocasiões do Rogério deixar ele, nem pensar que ele precisava desse tempo, e aí esse tempo se mostrou muito proveitoso. Então vamos saindo de goleiros, eu esqueço que eu tenho que mexer aqui em cima, então tirando os goleiros, e aí a gente vai puxar o que a gente tem de laterais, né? Sendo que o Rafinha aqui no caso, ele meio que é um misto, né? Mas vamos lá, colocar o
Rafinha, o Igor Vinícius. Vou colocar os laterais direitos, né? Vamos por ordem. Tem o Moreira e o Felisberto. E o Felisberto. Pronto. Essas são as opções. Isso. O Igor, o Igor Felisberto, eu acho que ele vai ser uma opção passageira para esse primeiro momento, um menino de 16 anos. Eu acho que ele está sendo acionado agora, ele teve o bom desempenho dele ali na Copinha, ok, mas ele está sendo acionado porque o Rafinha ainda não está apto para jogo, o Igor Vinícius está voltando depois de um ano, o Moreira também não está apto ainda, e aí nessa necessidade de você só ter um lateral direito que não joga, nessa necessidade em que você só tem um lateral direito que não joga há um ano, você chamou o Igor para uma eventual emergência, ou qualquer coisa assim, ou para o menino ganhar experiência, rodagem. Não acho que para a sequência do ano o Igor fará parte do elenco profissional. Acho que ele voltará para a base e continuará se desenvolvendo um pouco mais. A posição de lateral direito, para mim, assim, ele é a grande interrogação do São Paulo nessa temporada. Por quê? Ninguém consegue prever como será a lateral direita do São Paulo. Você tem um jogador que vai se aposentar esse ano, é o Rafinha, que se machucou no fim do ano passado, vai ter que ver como é que ele vai começar a temporada, quanto tempo ele vai ter para pegar um ritmo bom. Tinha machucado no começo também. De volta. Sim, é verdade. Tinha machucado no começo da temporada passada. Ano passado demorou o Rafinha para começar a fazer uma boa temporada. O começo da temporada do Rafinha é ruim no ano passado. E a gente tem dois jogadores que vêm de contusões sérias, que é o Igor Vinícius e o Moreira. Cara, assim, não dá para você cravar e falar, não, o São Paulo está bem servido porque o Rafinha faz uma função, porque o Igor Vinícius faz a outra. No cenário em que você tem esses jogadores 100% bem, é isso. Mas você não tem como garantir esses jogadores 100% bem. E essa é a preocupação da lateral direita. Em características, o São Paulo está bem servido. Rafinha cumpre uma função, Moreira tem uma característica também mais de construção, não é tão de profundidade, é um cara que tem mais capacidade técnica, trabalha bem com as duas pernas, leitura de jogo, é um jogador um pouco mais refinado. Você tem o Igor Vinícius, que ataca o tempo inteiro. Nesses primeiros dois jogos, ou um jogo e meio do Igor Vinícius, é minimamente animador. A parte física dele, pelo menos. Eu não vou entrar na parte técnica, porque ninguém está bem tecnicamente ainda. Os dois primeiros jogos do Caleri, por exemplo, foram muito ruins. Normal, começo de temporada. Mas me preocupa, porque o normal é você ver, por exemplo, um jogador como o Igor Vinícius, por mais que o São Paulo tenha feito, aparentemente, um bom trabalho físico com ele, o normal é você ver esses caras que passam um ano fora, daqui a pouco eles ficam um tempo fora, é desconforto, é um estiramentinho, aquela coisa toda, e aí você vai ter que ver como que o Igor Vinícius vai ter essa sequência. Em teoria de características, o São Paulo está bem servido. Agora, você vai ter que ver como todos esses jogadores vão se sair fisicamente, tecnicamente, quando que vão engrenar, se vão engrenar, é uma posição que fica com esse pequeno alerta aí. Se o São Paulo ainda contasse com o Natan, eu acho que ele teria uma opção um pouco mais segura nesse aspecto físico. É um cara que não se machucou, é um cara que tinha uma sequência, é um cara que já estava acostumado, ou se acostumando a jogar no profissional. Agora a gente vai ficar de olho para saber se esses jogadores nessa posição vão conseguir, eles próprios, suprir essa necessidade. Repito, em termos de características, o Carpini já tratou isso em coletiva, São Paulo me parece bem servido na lateral, mas vai ter que ficar de olho no desempenho individual dos jogadores. Mira, você quer fazer comentários? Pode ser. Em tese, eu tô na mesma do Gabriel, eu gosto bastante das opções. O Igor Vinícius, apesar de ser um jogador mais de corredor mesmo, ultrapassagem, ataque, tem todo, ele conseguiu aperfeiçoar e refinar um pouco o jogo dele por dentro, mas isso em 2022, né? A gente percebe como é que isso vai se carregar agora para 2024, que ele tá voltando e tal. Mas são três opções bem, assim, diversificadas para lateral. Eu gosto bastante dos nomes, mas né, é uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser o rendimento físico deles, especialmente nesse começo. O Natan ficando teria poupado um pouco esse experimento do Diego Costa, que gerou uma polêmica na rede social, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é capaz que a venda dele não faça falta, mas é o que eu falei na hora que anunciaram, é um perigo. Não que vai ser garantidamente uma falta, mas você corre o risco de sentir falta dele. Espero que não seja o caso, porque eu gosto bastante das opções que a gente tem. E o Felisberto, eu acho que essa subida dele vai ser passageira, até para fazer parte
desse planejamento de subida dele, né? Para ele pegar um pouco de experiência no profissional, vivenciar o que é estar no time principal por um pouco, depois voltar e jogar na base, talvez com um pouco mais de confiança. Porque não dá para planejar ele agora também, né? 16 anos é muito, muito pouco. E imagino que seja uma medida pensando mais no futuro mesmo. A minha ressalva é exatamente essa. Esses dois daqui precisa de um pouquinho mais de paciência, né? De maturação, principalmente. O Felisberto, como o Gabriel falou, não deve ficar no elenco, mas o Moreira também, né? Um jogador Eu acho. é muito, muito novo, né, cara? Assim, e para a posição ainda, né? Acho que tem 20, sim. Bom, aí vamos puxar os zagueiros aqui. Não, é isso mesmo. Exato. Ele faz 20 em maio, é isso mesmo. Nós temos Alan Franco, nós temos Belém. Quer começar, Mirra? Já que eu comecei com... Pode ser. Também é outra situação que não é muito ideal, né? 5 zagueiros não sei se é exatamente o que o Carpini quer, considerando que 3 são estrangeiros e 2 são sempre convocados. Então são desfalques praticamente certos nas datas FIFA. E também você não repousa a saída do Beraldo exatamente com o zagueiro canhoto. Você conseguiu renovar com o Belém, aquela reviravolta toda, que nem sei se estava nos planos inicialmente. Mas também o Belém tá um pouco cru ainda, né? Ele jogou 3 vezes no profissional, 90 minutos só uma vez, e em tese não tá pronto para pegar essa carência. Deixou passar, não sei se deixou passar ou se teve mais coisa no Robert Renan, eu acho que teria valido uma aposta, teve aquela história do Dorival não ter gostado, aparentemente. A gente não sabe exatamente como é que são essas negociações aí nos bastidores, mas eu sinto falta de um zagueiro canhoto que saiba minimamente construir. Porque o Alan Franco jogando pela esquerda, por mais que ele tenha uma certa qualidade na saída de bola, na esquerda ele não consegue acionar o Wellington, que tá sempre dando opção no corredor, e isso era grande parte da saída de bola ou pelo menos do estilo de jogo do São Paulo com o Dorival no ano passado, né? Beraldo, Caio Paulista aberto, às vezes o Wellington também fazendo essa função, e dava fluidez para a saída de jogo. Então é uma coisa que a gente vai sentir falta, e é uma das coisas que eu queria que tivesse reposto com um pouco mais de assertividade, assim, de ter ido para matar essa característica específica do zagueiro canhoto. Vamos ver como é que vai ser no resto do campeonato. Eu não sei se é o fato de eu ter ficado mal acostumado com a presença do Beraldo, que o Beraldo é muito acima da média, especialmente para a idade dele. Talvez seja uma coisa de expectativa. Mas a gente vai ver no decorrer do ano. E de resto, o Arboleda, assim, que seria o titular, eu já falei isso em outro vídeo aqui com vocês. Desde 2022 ou 2021, ele disputou tipo 40% dos minutos disponíveis. Então ele tem problemas de disponibilidade. E aí vai ser desfalque nas datas FIFA, vai para a seleção do Equador, vai deixar o São Paulo na mão, entre aspas. A gente vai ter que lidar sem ele. Vai ficar sem o Diego Costa, Alan Franco e Ferrarese o tempo todo. O Ferrarese ainda tem um estilo mais diferente, né? O Gabriel pode falar um pouco mais disso, mas ele é um cara mais pesado, mais lento, não tem exatamente a rapidez para jogar em linha alta, pode ser uma ressalva. O estilo de construção dele também é diferente, ele não é muito de ficar carregando por longas faixas, ele tem um passe longo, mais apurado, mas é um estilo diferente. Então, não acho que é a situação ideal da zaga do São Paulo. Até em relação ao Ferrarese, as primeiras impressões que a gente teve quando ele começou a jogar pelo São Paulo era justamente essa que a gente falava que a gente não entendia se isso era uma orientação do Rogério ou se era uma característica do jogador, dele justamente não aproveitar esse espaço que ele tinha para conduzir em vários jogos, né? Ele preferir definir logo ou com passe ou com lançamento, não é exatamente a característica do jogador. O lado positivo do Ferrarese é que eu acho que o São Paulo for com esses 5 zagueiros, pelo menos até boa parte aí da temporada, eu acho que o Ferrarese aos poucos ele vai começar a ocupar o lado esquerdo. Eu acho que ele vai ser essa primeira opção, apesar de no jogo contra o Mirassol, quando o Diego fazia lateral, o Ferrarese era o lateral direito, o Ferrarese era o zagueiro pela direita e o Alan Franco era o zagueiro pela esquerda. Eu acho que a gente, aos poucos, vai ver o Ferrarese jogar um pouco mais pela esquerda, porque na carreira está mais acostumado do que o Alan Franco a jogar por ali. Não é o melhor rendimento do Ferrarese, tá? Quem acompanhou muito mais a carreira do Ferrarese para fazer trabalhos de análise muito mais aprofundados aponta o quanto ele fica um pouco torto
jogando pela esquerda, mas não é um setor estranho para ele. Na verdade, para nenhum dos três, porque o Alan Franco, ano passado, jogou grande parte do tempo por ali, e o Diego, muitas vezes, quando tinha que entrar para jogar junto com o Arboleda, o Diego era esse zagueiro pela esquerda, e isso já vem desde, de novo, com o Rogério. A renovação com o Matheus Belém, acho que se deu no momento em que o São Paulo percebeu que não ia atrás de algum zagueiro imediatamente, e aí o Matheus acabou não fechando com ninguém, e o São Paulo, que já tinha meio que desistido do atleta, volta atrás para ter uma opção. Eu acho que isso, assim, a gente falou isso no fim do ano passado, se eu não me engano, eu acho que é um problema o sistema defensivo e, como o Mirra falou, a ausência de um zagueiro pela esquerda, não pelas opções individualmente, mas se você analisar que vai chegar durante um mês inteiro do ano, e você perde pelo menos 2 desses jogadores, eu acho que é um setor delicado. Você vai passar um mês inteiro de Campeonato Brasileiro com Alan Franco, Diego e Matheus Belém. Você vai subir um menino da base que nesse momento não tem um jogador minimamente pronto para subir, te oferecer, suprir ali uma necessidade. Você vai improvisar. Então, assim, e assim, o Rafinha, ele é uma improvisação quando você joga com 3 zagueiros. Eu não vejo o Rafinha zagueiro numa linha de 4, por exemplo. Não faz sentido. Você vai improvisar o Luiz Gustavo, também não sei se é exatamente a melhor opção por ali. Ele é canhoto, faz o teste, não sei. Vai ter, né? No final vai ser um jeito de repor a saída do Beraldo por necessidade. Numa emergência, só que não é um negócio planejado e eu não estou vendo o Carpini tentar isso inicialmente. Temos 2 jogos, mas eu acho que uma das necessidades que o São Paulo teria, a gente vai falar do restante do elenco, e como o elenco do São Paulo, nessa temporada, ele está mais bem servido do que em outros anos, em termos de características, e até em número de jogadores, até em possibilidades que o time tem para jogar, mas essa saída do Beraldo, ela é realmente muito pesada, não só pela qualidade do Beraldo, mas pela característica de jogo. O Alan Franco contra o Mirassol fica torto por ali, aquela história é muito diferente, você tem um zagueiro canhoto construindo pela esquerda, e se você partir do ponto que o Arboleda será um dos titulares do ano, e por mais que o Rafael tenha demonstrado um pouco mais de tranquilidade para jogar, o Rafael não é exatamente um goleiro o Rafael não é o Jandrei com a bola nos pés, por exemplo. E o Arboleda é o pior zagueiro construtor que a gente tem dos 5. Você ainda não tem um lado esquerdo forte na construção. A maneira que você tem de tentar suprir isso é fazendo a saída do Carpini ali, bem apoiada, com 4 jogadores, chama os volantes para ajudar na construção, mas isso pesa. E aí talvez o São Paulo, aos poucos, tenha que abusar um pouco mais de bolas longas, disputas no meio de campo, você perde um pouco do controle do jogo. Eu acho que aí está uma carência do elenco. Eu também gostaria que o São Paulo tivesse fechado o acordo, por exemplo, do Robert Renan. Eu acharia um acordo razoável para o São Paulo, que o Internacional fechou, mas na época o Dorival não quis. Acredito que o Dorival tenha mais capacidade do que eu para avaliar. Mas é uma carência, para mim, a lateral esquerda, a zaga pela esquerda, talvez até mais do que a lateral direita que a gente discutiu. Vamos para a lateral esquerda, é um problema até. Porque a gente, por enquanto, só tem o Wellington e a gente tem o Patrick. E é isso. Ou é um ou é outro. Eu sei que normalmente é o titular do reserva, mas saca, tipo assim, você tem uma contusão aí, um estiramentozinho, aí você só tem uma lateral esquerda. É bem problemático. Mas enfim, deixo para vocês. É o mesmo problema do ano passado. Assim, a gente começou com o Wellington ano passado, e aí começa o ano com o Rogério falou, precisa de uma lateral esquerda. Daqui a pouco o Wellington machuca, aí vai ter que correr atrás de um na emergência. O cara fica jogando o tempo inteiro, aumenta a chance do cara machucar. É uma perda grande. Eu ainda não vejo a urgência no quesito desespero, porque o São Paulo tem tempo para o ano começar a engrenar. Com ali o negócio do Caio Paulista explodindo já no fim de ano, eu não acho que o São Paulo tenha que sair correndo desesperado para trazer um lateral esquerdo. Eu acho que precisa trazer um lateral esquerdo. Mas eu acho que o São Paulo tem até
o fechamento da janela para conseguir atrair jogador, mas vai precisar trazer. O Patrick, nesse momento, até a gente comentou o Menon fazendo um tweet muito interessante, né, sobre controle de narrativa. Você não tem imprensa no CT, você perde o Caio Paulista. Você tinha Caio Paulista e o Wellington. Perdeu o Caio Paulista, aí a notícia que sai do CT é, nossa, como o Patrick está treinando bem, incrível. Ninguém sabe, porque não tem imprensa lá e é muito conveniente que saia a notícia de que o Patrick está treinando muito bem para que você tenha tempo de buscar um jogador ou que você espere para buscar um jogador para que não pareça que está faltando um pouco de planejamento. O Wellington tem uma preocupação contratual ainda, não renovou o contrato, quase saiu antes da final da Copa do Brasil do ano passado, não saiu por falta de tempo, mas vamos ver. Eu acho que o Wellington ele tem capacidade de ser um jogador importante na temporada e de ser o titular do lateral esquerda. Não acho que o São Paulo tenha um problema na lateral esquerda, na lateral esquerda titular. O Wellington não pode ser o titular. O Caio Paulista ele fez uma temporada melhor do que o Wellington já apresentou nesse curto período dele no profissional. Mas o São Paulo vai precisar de um lateral esquerdo para ou brigar por posição, ou ser uma alternativa ao Wellington, porque não dá para você passar a temporada inteira pelo que o Patrick apresentou até agora, e ele segue sem receber oportunidade de novo nesses 2 primeiros jogos, para que a gente veja se realmente há evolução, quais aspectos a gente pode aproveitar do Patrick, aquela história toda, mas me parece um jogador fisicamente apto, um jogador frágil fisicamente, ele não parece que tenha uma característica tão de construção, ele é muito técnico, mas ele não é uma construção desde trás como é o Rafinha, não é essa primeira construção, ele é um jogador que é até seguro você apostar que se ele se desenvolver, virar um jogador de renome, que cedo ou tarde ele vai virar um volante, ele vai virar um meia, ele vai virar um outro jogador, que não um cara que vai ficar preso na lateral, e aí você vai precisar de uma reposição que vá fazer essa função pela lateral. Com as perdas que o São Paulo teve, para resumir esse setor defensivo rapidamente, na lateral direita você não teve exatamente perdas, você teve contusões, na zaga você teve perda grande, sensível, e na lateral esquerda também você teve uma perda grande e sensível, 2 jogadores titulares ali na lateral esquerda. O São Paulo não repôs essas peças. E eu acho que são ainda pontos de melhora nesse momento do São Paulo. Quando a gente discutia o elenco do São Paulo no fim do ano passado, a gente não abordava ainda a saída do Beraldo, que era muito possível, mas a gente não sabia se ia sair em junho, se ia sair em dezembro, janeiro, daqui 1 ano, 2, e a gente não abordava a perda do Caio Paulista, porque não, vai ficar, então vai ficar. Mas agora perdeu. A gente tratava, quais são as posições mais carentes. Nesse momento, eu acho que se o São Paulo tivesse que apontar as posições mais carentes, eu diria que é um zagueiro pela esquerda e um reserva para o Wellington, pensando no elenco que vai disputar aí 70 jogos por ano, sei lá quantos jogos por ano. Em resumo, o setor defensivo esquerdo é um dos pontos fracos do time, já que a gente não tem de construção pela esquerda em termos de elenco. E só tem poucas peças na lateral esquerda. É isso? Você quer falar alguma coisa, amigo? O Patrick, assim, pra mim a sensação é que o Patrick, assim, quase nunca fez parte do time, sabe? Porque ele sempre tá com reserva e vai pra seleção de base, ele se destaca na seleção de base, é campeão na seleção de base, mas volta pro São Paulo e não joga, não tem sequência, e talvez realmente não tenha mostrado nos treinos o suficiente para receber uma sequência, mas essa é a sensação que eu sempre tive, que ele nunca fez muito parte do time mesmo. Talvez agora, sendo reserva imediato do Wellington, isso mude e ele possa mostrar mais. Torço para isso. Mas talvez seja a oportunidade dele. Não sei se vai corresponder. E o Gabriel falou que não tem exatamente uma urgência para contratar, porque ainda tem tempo para tentar resolver isso. A janela fecha, acho que em março, né? O começo de março, talvez? Em março, sim. Mas tem essa urgência de renovar com o Wellington, porque no segundo semestre já vai poder assinar com outro time, sai de graça, um jogador que já recebeu, sei lá quantas propostas da Europa desde, eu lembro de 2021, quando na primeira temporada dele no profissional, recebeu proposta do Leverkusen, ele mesmo já admitiu ter recebido proposta da Inglaterra, do Brentford, teve essa quase saída para o CSKA, num momento bem esquisito, para dizer o mínimo, entre os 2 jogos das finais da Copa do Brasil, com o Caio Paulista em declínio físico, mas enfim, isso é outra história. E o Wellington já jogou 180 minutos nesse ano, né? Ele jogou 90 dos 2 jogos, então gostaria de ver o Patrick contra a Portuguesa no próximo jogo.
porque senão é esse perigo que corre mesma coisa do ano passado, de ele estourar no comecinho, e aí vai ficar só com o Patrick. Aí isso seria um problema enorme. Então, Esse é um ponto justamente de discussão. Você não tem a urgência de trazer o lateral esquerdo para ontem, porque os seus primeiros desafios no ano, como você já não trouxe para a Supercopa, você não conseguiu trazer, teve a questão do Caio Paulista, entre aspas, em cima da hora, né? Porque assim, você fez o vacilo, o vacilo estourou em cima da hora da Supercopa. Como você não conseguiu fechar esse buraco aí, você também não tem mais urgência, porque aí a sua preocupação é lá para abril. Então, essa reposição ela não é urgente. O que é urgente é o que o Miller falou, é renovar com o Wellington, se for o caso, e rodar o Wellington. Porque o Patrick, querendo ou não, ele tem condições de jogar contra a Portuguesa, ele tem condições de jogar contra o Água Santa, com todo respeito a esses adversários, porque mais do que os adversários, são jogos que eles não têm um efeito colateral gigante para o São Paulo se eles não forem bem. Tá tudo bem. Agora, Libertadores tem, Campeonato Brasileiro tem, até as fases mais avançadas do Campeonato Paulista geram um efeito colateral pesado no clube, então você não pode correr o risco de perder o Wellington para essa sequência da temporada, ou para quando o ano chegar, porque a gente chegou ano passado com o Wellington voltando de contusão, com o Campeonato Brasileiro rolando, aí o cara tem que voltar de contusão com se recuperar fisicamente. Eu não estou nem falando do ligamento, porque aí o jogador está sujeito, estou falando da parte física, que ele se machuca ali nos primeiros jogos do ano, sei lá, no primeiro mês do ano, qualquer coisa assim. Era bom que o São Paulo não repetisse esse risco, primeiro para a Supercopa e segundo para que ele chegue na Libertadores 100% fisicamente. eu já queria ter visto o Patrick, desculpa, Bandeira, eu já queria ter visto um pouco do Patrick, porque justamente tudo bem que o terceiro jogo também ainda é super começo de estadual e ninguém vai pesar muito nas avaliações. Mas o primeiro e o segundo, assim, eu acho que tem, quanto menos, assim, quanto mais jogos você joga no estadual, maior vai sendo a cobrança em cima por mais que não seja correto na minha avaliação, a torcida vai aumentando o nível de cobrança com o passar das rodadas. Então, para mim, ter usado ele na primeira e na segunda já poderia ter sido um caminho. Mas espero vê-lo contra a Portuguesa de qualquer forma. Eu já teria feito o Mirassol isso, né? Mirassol, jogo fora tal. Tem que começar a usar essas coisas. Porque assim, a gente está usando, cara. A gente perdeu o Wellington e não é sempre que a gente vai conseguir tirar da manga alguma solução, né? O Carpini mesmo falou na coletiva, a gente não tem. O São Paulo vai precisar de alternativas, falando de levar 3 zagueiros pro jogo, alternar a linha de 4, linha de 3. Ele falou, a gente não tem tempo para treinar essas movimentações durante a semana, porque teve recuperação do jogo anterior e não sei o quê. Então, o que ele falou? Basicamente, usou o jogo do Mirassol como um treino de 90 minutos, para testar algumas coisas, algumas variações, formações diferentes. Então, já que é assim, eu teria usado o Patrick. É preocupante, cara. Então, agora, volantes. A gente tem Pablo Maia, a gente tem o Luiz Gustavo, a gente tem o Alisson, a gente tem o Bobadilha aqui. Luan. E a gente tem o Bobadilha que não tá aqui, tá aqui. E tem o Negruti ali também. E tem o Negruti tava aqui. Isso. Bom, volantes, parece que a gente tá bem servido de volante, né? Quer começar, Mira? Pode ser. Eu acredito que sim. Ainda não sei como que o Pablo Maia tá aqui ainda. Graças a Deus que ele tá. Ajuda bastante. E já começou a temporada com muito mais confiança com a bola. Tipo, você vê sei lá, a energia que ele passa, assim, é de ter total controle, assim, do que ele tá fazendo, do posicionamento dele em campo, e cobertura sem a bola, saída de bola, ele protege bem, ele já gira, ele tá ganhando um pouco mais de confiança para carregar, às vezes dá um drible curto, assim, no comecinho, ele tá jogando muito bem. Acredito que vai ser muito importante pro resto do ano, se ele ficar e não sair na janela de julho lá pra Europa. Luiz Gustavo tem toda aquela questão de contratual, salarial, melhor dizendo, e a gente ainda também não sabe, ele não jogava desde maio. Não gostei muito dos minutos dele contra Santo André. Achei que dos estreantes, acho que ele foi o que menos se destacou. Mas também, campo pesado, chuva, uns passes meio folgados, assim, no primeiro jogo, para mim não é uma questão alarmante. E assim, falando de bola e campo, eu tenho confiança no Luiz Gustavo. Espero que ele consiga render e chegar nessas expectativas. Alisson e Bobadilha, acho que
meio que brigando pela vaga de segundo volante. O Bobadilla é uma alternativa interessante, tem mais chegada. Ele é alto também. Quando eu assisti alguns jogos do Cerro para fazer uma análise dele, eu percebi isso. Ele tem uma presença dentro de campo. Então eu imagino que chega para agregar também. Estão falando coisas boas dele, que ele já está adaptado, está respondendo bem aos treinos. Carpini está gostando, Lucas elogiou. Então tenho boa fé aí. Luan, incógnita, a gente não sabe qual que vai ser a do Luan. Negruti também não sei exatamente quanto de chance que ele vai receber. Mas fez... Quer dizer, a copinha dele não... Assim, eu não sei se tem muito da sensação de que ele já tá pronto profissional, e aí quando ele chega, volta pra jogar a copinha. Assim, ele fisicamente destoa muito do resto, não só dos jogadores de São Paulo na copinha, mas como do resto da copinha inteira. Aquele meio de campo, Iba e Negruti, assim, é muito, muito acima fisicamente, os caras muito prontos, mas não sei exatamente quanto de oportunidade que ele vai ter no profissional esse ano. Assim, eu acho que a melhor coleção de volantes que o São Paulo junta no seu elenco no começo de temporada em bastante tempo. Assim, a questão do Negruti, para mim, eu vou começar por ele, porque é um jogador com potencial muito grande. Ele deveria estar ganhando os minutos que o Pablo Maia ganhou em 2022. A diferença do Pablo Maia de 2022, o Pablo Maia que começa no profissional do São Paulo, mais ou menos nessa mesma data, há 2 anos. O Pablo Maia de hoje é um escândalo, porque é um jogador que naturalmente vai se desenvolver, o jogador que sobe do sub-20 e vem para o profissional, ele naturalmente vai se desenvolver, e o Negruti deveria estar tendo esse tempo de evolução, até porque é possível que no meio do ano chegue uma proposta muito grande pelo Pablo Maia, e talvez a gente não termine a temporada com o Pablo Maia, e a gente precisa de um Pablo Maia, que já vai ser difícil achar, e que já vai ser difícil virar para o Negruti, por exemplo, daqui 6 meses e falar, assume a bronca. O Luiz Gustavo... Exato. O Luiz Gustavo, eu acho, de novo, ignorando essa questão contratual, eu acho interessante como reposição. Eu acho que até o Carpini tem testado uma dupla de volantes, seja ela qual for, tá? Os 2 primeiros jogos com Pablo Maia e Alisson, mas Pablo Maia e Alisson muito mais alinhados do que a gente via com o Dorival. Eu estava até conversando isso com o Baruel, a gente via com o Dorival um Pablo Maia com uma presença defensiva muito maior, até o termo que ele usou foi muito preciso, que é um protagonismo defensivo muito maior, e o Alisson, um jogador com muito mais capacidade para se associar, às vezes chegar à frente pelos lados. Por exemplo, com o Dorival, a gente nunca teria visto o Rato tão isolado quanto a gente viu contra o Mirassol, e dessa vez a gente tem visto volantes mais alinhados, mais próximos, dividindo as funções. Então, um Pablo Maia, que muitas vezes vai chegar à frente, um Alisson que muitas vezes vai fazer mais coberturas. Em termos de características, são jogadores que se complementam, e a gente vai precisar que o Luiz Gustavo esteja bem, para que eventualmente a gente fale, não tem Pablo Maia, coloca o Luiz Gustavo lá que está tudo bem, o São Paulo não perdeu em nada. Eu ainda preciso ver um pouco mais do Luiz Gustavo, porque, de novo, que a gente falou do Patrick está treinando bem, vale para o Luiz Gustavo também, não, porque o GPS dele nos treinos, que está estourando, falavam a mesma coisa do William que veio do México e depois foi para o CSA. Não, impressionante, incrível, está impressionando a todos. O trator, entendeu? Então, assim, um pouco devagar. Então, eu gostaria de estar vendo mais oportunidades, eu gostaria de ver mais oportunidades do Negruti o quanto antes, para que ele possa ser inserido nessa realidade de profissional, se desenvolver e ser um jogador importante, como o Pablo Maia foi importante ainda em 2022, se é que existe essa possibilidade. O Bobadilla, ele entra nessa questão de características, por isso que eu falo que o São Paulo talvez faça muito tempo que não tenha características tão complementares. Eu divido muita opinião com o Mirra, de ser um jogador que te agrega jogo aéreo, chegada à frente, entra na área, é um volante que você não tem em termos de características dos outros jogadores. Bom na pressão rápida, um jogador que não tem tanta dificuldade de jogar com as 2 pernas, ele não é ambidestro, nada disso, mas para fazer um passe, para sair de uma pressão, ele usa bem a perna esquerda. Então eu acho que são características que para jogos específicos vão ser muito importantes para o São Paulo, que vão destravar muitos jogos para o São Paulo. E se você pegar talvez a principal característica do time do Carpini até agora, essa pressão sem a bola, ele te entrega isso muito bem.
Só que o Alisson começou o ano tão bem quanto terminou, então tá difícil de você, nesse momento, tirar o Alisson do time titular, mas mostra que o São Paulo tem bastante opções, muitas opções nesse meio de campo. O Luan, para mim, ele é assim, nesse momento, eu não conto com o Luan. Eu não conto com o Luan, para mim ele não é um jogador útil nesse momento. Se ele, depois de 2 anos e não sei quanto, se mostrar um cara que colocou em forma, focou, se recuperou, beleza, ele pode ser até um jogador importante até para a função do Pablo Maia, para momentos específicos, não para a função do Pablo Maia, mas para momentos específicos que você não tem o Pablo Maia e você vai colocar um segundo volante que consiga sair mais para o jogo, porque o Luan ele é bem mais limitado de características do que o Pablo, mas eu não conto com ele nesse momento, então já contando essa não recuperação plena do Luan, eu acho que o São Paulo está muito bem servido na posição de volantes aí para conseguir rodar o time, para conseguir dar opções de jogo para o Carpini. Posso fazer uma coisa? O Bobadilla, chegando, o Alisson é um jogador que se destacou muito, um volante, já isso é notório. Mas tem um torcedor que não gosta do Alisson, que é jogador que faz muito trabalho, mas sabe que não tem a grife. O Bobadilla potencializa esse efeito. O torcedor, Bobadilla e tal, ou sabe, nessa questão da Alisson. Ele talvez potencialize porque o cara que chega novo, ele é sempre bom. Ele é sempre o craque, ele é sempre, trouxe aí o Bobadilla, estrangeiro, nossa, aí o cara é sempre bom. Só que não é o caso, entendeu? Assim, não é o caso no sentido, eu não tenho o Bobadilla, eu ficaria muito surpreso se ele fosse, nossa, virou o melhor volante do país, incrível, se destacou, foi para um grande centro europeu em 1 ano de São Paulo, eu ficaria surpreso. Não é esse o jogador, é um jogador com características complementares interessantes, mas que não é o cara que vai chegar, cheguei aqui, eu mais 10, não me parece ser essa opção. E aí o Alisson acaba entrando nesse hate natural, mas eu acho que aos poucos as pessoas estão entendendo um pouco a importância do Alisson, não acho que vai ter tanto essa pressão, não. Eu acho que o Bobadilla pode acabar se destacando porque, assim, pela minha avaliação, minha leitura de alguns jogos do Cerro, ele parecia um jogador com mais características ofensivas do que defensivas. E o Alisson se destaca muito mais pelo lado defensivo. Ele sai bastante, ele aparece para pisar, ele cruza a bola para o Caleri, mesmo jogando de volante. Mas, assim, o Bobadilla tem um pouco mais de destaque ofensivo, eu acho. Inclusive, eu fiz uma análise dele, e na minha leitura, ele só serviria para jogar de segundo volante em contextos favoráveis, que o São Paulo seria esperado que dominasse o jogo. Em jogos um pouco mais equilibrados, eu não sei se ele funcionaria bem como segundo volante. Talvez deixaria um pouco a desejar defensivamente. Mas eu acho que ele pode cair nas graças da torcida justamente por ter um pouco mais de refino ofensivo, digamos. Exatamente foi o ponto que me preocupou. Só para finalizar sobre o Bobadilla, eu só não achei o Bobadilla um grande finalizador, tá? De média distância. Porque às vezes você tem, quando você compara, não precisa nem comparar com o Pablo Maia, mas pegar o exemplo do Pablo Maia, que tem uma qualidade impressionante para finalizar de média e de longa distância, o Bobadilla não me pareceu ser esse cara, essa característica de não, ele vai finalizar de fora e, pô, caraca, que ganho. Ele é o cara que ele vai fazer, eventualmente, uma boa presença de área, jogo aéreo, finalização já dentro da área, não é o cara que eu espero ver marcando vários e vários gols de longe, como o Pablo Maia tem essa característica. Vamos colocar os meias e pontas, né? Lado direito. O Wellington Rato. O Nicão me pegou muito, tá? Assim, tipo, real. Nicão. E tá faltando o Eric. Então vamos lá. Só falta colocar isso. O Wellington Rato, o Nicão. O Nicão me pega muito, tá? O Nicão para mim é um mistério. Eu não sei se é um mistério do tamanho do Luan. O Luan, na temporada passada, naquele título de Copa do Brasil, graças a anotações tricolores, que a gente sempre recomenda que todo mundo apoie, o melhor trabalho de cobertura de São Paulo de jornalismo alternativo é assustador. O Luan jogou 23 minutos naquela Copa do Brasil daquele título e fez, na verdade, 2 partidas boas no ano. Boas assim, que ele apresentou um pouco mais de mobilidade, de intensidade, mas pelo brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Foram 2 jogos. E foi praticamente isso. Então, a gente fala dele sendo incógnito. O Nicão, no Campeonato Paulista. O cara estava fora, de repente ele chega. No São Paulo quase não jogou.
Mas ele entrou no segundo tempo e fez um bom jogo. E já ficou todo mundo falando muito, é um dos jogadores mais comentados todo dia no jogo também. Então, muita calma nessa hora. Mas, olha, então, Rato, Nicão e ele. Quer começar a Mira? Quer começar? Pode começar, se você preferir, eu fico com o lado esquerdo, a gente inverte, né? Eu comecei na lateral direita, você começou na lateral esquerda, você começa com a meia direita, eu começo com a meia esquerda. Eu tava brincando aqui com vocês que a pior coisa que poderia ter acontecido era o Nicão entrar bem do jeito que ele entrou contra o Mirassol. Porque, assim, tecnicamente, acho que ninguém nunca duvidou dele. O auge dele no Atlético Paranaense foi muito, muito bom. Destaque de título de Copa do Brasil, de Sul-Americana, fez gol, aquele gol do Bragantino. Tecnicamente, ele sempre foi muito bom. E acho que até no São Paulo, tecnicamente, ele não deixou a desejar na minha leitura. O problema foi disponibilidade, foi constância física, foi o condicionamento. Acho que teve alguma história sobre estar acima do peso também, na época do Rogério. O problema foi aí, né? No Cruzeiro também ele teve problema de sequência. Então ele vem de 2 temporadas seguidas, jogando pouco, em termos de quantidade mesmo. E jogou muito bem contra o Mirassol. Agora, tudo bem, primeiro jogo dele na temporada, primeiro jogo pelo São Paulo depois de sei lá quanto tempo. Não acho que isso signifique necessariamente algo. Foi um bom sinal. Se ele tivesse um salário, se ele ganhasse, sei lá, 30% do que ele ganha hoje, ele seria uma excelente opção para elenco. Mas, assim, você contratou o Eric para ser reposição do Rato. O Rato, que tu indica, segue na condição de titular que ele ganhou no passado. Se o Carpini quiser tentar enfiar o Rames, o Lucas e o Luciano juntos, ele vai acabar perdendo posição. E aí você vai ter os 3 que estão aí como opção, como primeiras opções, todos como reservas. Então, assim, tudo depende muito da utilização do resto do elenco em torno desses 3 caras. Eu já falei, eu acho que o São Paulo, do meio para frente, assim, desse setor ofensivo, né, de meia à direita, ou ponta direita, meia, ponta esquerda, meia ou segundo atacante e centroavante, tem muito mais jogador do que posição. Eu acho que tá bem servido até demais nesse setor ofensivo. Mas os nomes em si são todos bons. Eu gosto bastante. O Eric entrou, apesar de afobado, eu achei que ele entrou bem. Teve uma boa contribuição contra o Santo André. E o Rato começou o Paulista exatamente do mesmo jeito do ano passado, jogando muito. E talvez, acho que seja esse mais o nível de destaque dele, onde ele ganha destaque seja no estadual. E o resto da temporada ele seja uma opção boa para o elenco. Mas todos, ao que tudo indica, estão jogando bem, por enquanto. Gabriel. Se a gente tiver que, obviamente, ignorar alguns fatores como parte financeira, né? Porque é difícil você encaixar o Nicão nesse time, né? Não tem espaço. E eu não estou falando só de elenco, porque beleza, deixa o Nicão como terceira opção de meia ou qualquer coisa assim, beleza, só que isso tem um custo muito pesado. Então a gente não vai entrar tanto nesse aspecto. Vamos começar falando mais do Wellington Rato, que assim, enquanto você tinha Beraldo e Caio Paulista, e estava tudo mais ou menos ali fechadinho, o principal ponto de melhora do São Paulo, para mim, estava na função do Wellington Rato. Isso não era necessariamente uma enorme crítica ao Wellington Rato. Tanto que quando a gente foi definir o time, que time que a gente vai levar para a final da Copa do Brasil, e a gente fez a nossa escalação aqui no canal, o meu titular era o Wellington Rato, que na época nem estava como titular absoluto. Hoje em dia você discute menos o Wellington Rato, mas naquela época estava tendo aquele revezamento entre o Wellington Rato, Nestor e Michel, e cada um, tirando o Wellington Rato, mas Michel e Nestor, alternando o lado do campo que eles jogavam o tempo todo, às vezes o Rato não jogava, aquela história toda, e eu coloquei o Rato no meu time. Então, o Rato, ele se coloca como uma opção importante para o São Paulo. Ele teve agora uma renovação, aquela história toda, mas ele é um jogador importante. O Eric, ele vem para suprir uma característica que o São Paulo não tem há muito tempo, que é um jogador de velocidade, um jogador de drible, um jogador de 1 contra 1, um jogador para jogos específicos e momentos específicos, que se numa eventual fase, o cara entrou numa boa fase, ele pode virar esse titular. Eu acho que ele tinha mais chance, ele e o Ferreirinha até, eles tinham mais chance de começar como titulares com o Dorival, porque o Dorival é um técnico que tem muito apreço por esses jogadores de 1 contra 1, de definição, de você conseguir gerar situações em que esse cara fique no mano a mano para ir para cima da marcação, e aí a característica individual deles se sobressairia muito. E o Dorival mas o Eric também, né? Não será?
O Dorival também treinou o Eric no Ceará, então eles teriam, eu acho que um pouco mais de chance. Agora, a gente ainda está vendo muito do Carpini, o Carpini eu acho que aos poucos vai se ajustar com o elenco que o São Paulo tem à disposição, e aí a gente vai ver se ele vai dar preferência para um jogador mais de construção, e isso vai afetar a lateral direita também. Quem que vai ser o lateral? É o Igor Vinícius? Talvez o Eric perca um pouco de espaço. É o Rafinha? Talvez o Eric ganhe uma possibilidade maior de você ter uma profundidade por ali, para não ficar tão refém só de trazer a jogada por dentro e perder a profundidade por ali, principalmente para um técnico que tem preferência para o jogo externo e não tanto para o jogo interno como era o do Dorival. Então, você tem essas características complementares que são importantes. O problema é que o Nicão, ele se assemelha bastante ao Wellington Rato. Você ainda tem no elenco, a gente vai colocar Michel Araújo, Nestor, que podem fazer essa função parecida com a do Wellington Rato, também pelo lado contrário, e que são jogadores que também trabalham com a perna esquerda. Não me parece que o Nicão seja uma necessidade do São Paulo, nem pensando no elenco. Agora, ele tem qualidade o suficiente para, eventualmente, o Michel não estar bem, porque não é nenhum também craque, é um jogador importante, tem a sua qualidade, mas não está bem, então a opção é o Nicão. Para o técnico, show. Pensando em outros aspectos institucionais ali do clube, talvez, como o Mirra falou, tenha opções demais e esteja sobrando um pouco nesse elenco. Para finalizar, talvez valesse a pena você não ter o Nicão e ter um zagueiro, um reserva do Wellington, qualquer coisa assim, talvez você equilibrasse melhor as características do elenco, mas o São Paulo está bem servido desse meia pela direita. E o Nicão jogou bem, tá, gente? A gente se jogar é aquela dor de cabeça boa. É que a gente fala nessa questão de a gente sabe como é que é as finanças do São Paulo, né? Como são as finanças do São Paulo. E, enfim. Então, vamos para o lado esquerdo, pode ser? Vamos. Tchau, Rato. Ó, você aqui do Nicão. Jogou bem. Trouxe pra gente. Agora o Ferreira. Pô, cara. E assim, talvez ali enquanto você vai colocando aí, Bandana, coloca ele mais no campo de ataque ali, né? Não, peraí, deixa eu colocar o Michel. Ponta por esquerda. Mas talvez ali pela direita, porque é um jogador que joga pelos dois lados, mas o William Gomes talvez parta mais desse setor pela direita do que o setor pela esquerda. É isso. Nós temos o Araújo, o Ferreirinha ficou o Ferreira, né? E o Nestor também, né? No meu texto eu tinha colocado, porque eu tinha colocado o Nestor, porque pra mim o Nestor na esquerda não rende muito. Tipo, ele joga bem, mas não é a função dele. Eu coloquei ele mais pro meio, não sei, talvez mais pra, tipo, mostrar o quanto de opção excessiva que a gente tem. Aí tinha colocado meia, segundo atacante, botei Lucas, Luciano, Rames, Nestor, Galopo e Rodriguinho. O Nestor, ele tem total condições de jogar por dentro como meia. O problema é que ele passou a temporada inteira passada jogando como meia pela esquerda. Ele foi importante nesse ponto até para dar equilíbrio para o São Paulo, porque o Nestor ele tem uma recomposição muito boa. É um cara que ele está lá definindo a jogada na linha de fundo, o São Paulo perde a bola, ele é um dos primeiros a conseguir voltar, e ele consegue manter essa parte física dele durante muito tempo. Não é um jogador que vai chegar com 15 do segundo tempo e você vai estar sentindo que caiu muito a parte física, a ponto de já ter que começar a pensar numa troca. Um jogador que joga uma sequência grande de jogos, é uma perda grande do São Paulo. Mas pela esquerda a gente tem o Ferreirinha, que continua isso que a gente falou de aumentar as opções do São Paulo, coisa que a gente não tem há muito tempo. Um jogador de drible pelos dois lados, um jogador de boa intensidade para pressionar, um jogador de velocidade para quando o time muitas vezes precisar baixar um pouquinho as linhas de marcação e sair rápido no contra-ataque. Eu acho que ainda está uma empolgação, porque a característica do jogador empolga naturalmente. O cara que tem o drible, ele muito provavelmente ele vai cair nas graças do torcedor. Muito provavelmente. Até ele começar, o cara perceber que tá em uma fase, não tá acertando o drible, não sei o quê, demora. Mas o cara que consegue balançar um pouquinho, no jogo contra o Mirassol, já botou uma bola no meio da perna do cara ali, o cara já caiu meio sentado, isso anima o torcedor. Então, mas eu não tenho uma expectativa tão alta com o Ferreirinha, com o futebol do Ferreirinha, assim, nossa, vai ser o diferencial do São Paulo na temporada. Eu acho que ele pode ser, a característica dele pode ser o diferencial, não o nível técnico dele, mas é uma
contratação que aumenta esse leque de opções do São Paulo. Junto com isso, você tem o Michel Araújo, você tem o Nestor, que são jogadores mais construtores, são jogadores que pensam um pouco mais no jogo, que vão se associar melhor, que vão ter o passe como característica, que vão, quando jogar com o Luciano, se aproximar bastante do Luciano. Isso que a gente nem colocou o Lucas por ali, que foi o primeiro teste do Carpinico, jogando ele pela esquerda, né? Não, mas por enquanto a gente começa por ali e fala das variações dos outros. Você tem o William Gomes, que entrega também essa opção, um menino da base, esse sim, um menino com teto um pouco maior, mas ainda um pouco mais novo. De novo, em termos de opções, é muito interessante para o São Paulo. Você ter meias que saibam jogar pelo lado, que saibam se associar, e o outro que tenha 1 contra 1, o outro tem o drible, o outro... Você tem muitas opções, diagonais muito boas, hora para diagonal, hora para cair por dentro, abrir o corredor. Você tem muitas opções nesse elenco do meio para frente, como o Mirra falou, e eu acho que num nível técnico bem equilibrado, bem aceitável para o São Paulo poder enfrentar aí, como a gente falou, uma maratona de 70, 80 jogos. Então, repito essa parte do Mirra, eu acho que a gente tem opções até demais em alguns casos, sendo uma delas, o William Gomes, o menino da base, qualquer coisa assim, apesar da transição não ser melhor, eu gosto. No caso ali, por exemplo, do Nicão, eu já acho que passou um pouco, e a gente vai entrar também no mérito, quando a gente entrar nos meias centrais, digamos assim, a gente também vai entrar no mérito do que talvez tenha passado um pouquinho. Só um ponto, né? Se o que o Mira falou acontecesse, né? Pô, agora Paulistão são 11 substituições. Né? Adoraria. Aí, pô, porque assim, aí você ia ter o estadual como uma grande pré-temporada, e você ia ver o trabalho realmente do técnico de, pô, deixa eu fazer essa característica aqui agora, pô, troca, vai, pô, esse é lindo. Esse é lindo. Eu ia ficar empolgadão escrevendo Paulista. E, pô, o time sai todo mundo, volta, entra o Rogério só para bater falta, não. Esquece. Vai. Segue. Mas então, eu gosto do Ferreirinha e Eric. Acho que me agradam porque eles jogam com o pé trocado. O Ferreirinha, eles podem jogar nos dois lados, na verdade, mas considerando o Ferreirinha na esquerda, que é destro, e Eric na direita, que é canhoto, são dois jogadores de pé trocado, mas que jogam muito no corredor. Chegam na linha de fundo, mesmo com o pé trocado, e alargam mais o campo, dão mais profundidade. Pode combinar com o Wellington e Igor Vinícius, que são laterais de ultrapassagem o tempo todo. Dá opções de aproximação, como o Gabriel falou. Então, as características me agradam bastante. E, assim, esse lado esquerdo eu acho menos problemático do que o direito, porque o William Gomes tem 17 anos e nem jogou direito no Sub-20. Então, a transição dele ainda... Acho que não vai ser... a gente não vai contar com ele como uma opção integral, assim, para mudar o jogo no segundo tempo, porque talvez já tenha o Ferreirinha, se o Lucas jogar na esquerda. Então, assim, tem coisas, sei lá, primeiro, o salário, né, obviamente, mas a situação de cada jogador é um pouco menos, digamos, problemática do que na direita. O Araújo, o Nestor também tá machucado, então a gente não sabe exatamente quando que ele vai voltar, então por hora não é opção, e se voltar talvez saia no meio do ano, né, que ele tava quase saindo no final do ano. Araújo também, ele joga pela esquerda, mas ele puxa para dentro, tem uma condução de bola muito boa, drible curto. Acho que o São Paulo tá muito bem servido de nomes e de características. Eu gosto bastante. Vamos tirar Agora chegou a hora. Agora é o momento, agora é o filezinho. Ou não também, agora o filé é o hate eterno, não sei o que, aquela história toda, mas vamos ver. Então, agora meias, segundo atacante, né? Assim. Pode ser. Vamos Enquanto o Bandana coloca, a gente talvez vá falar isso quando a gente chegar ali na questão do Caleri, mas dos dois lados, a gente tem a opção do Juan, para também características muito específicas. Ele entrou contra o Mirassol pela esquerda, não lembro do Dorival utilizá-lo tanto como meio aberto pela esquerda, um atacante aberto pela esquerda, eu lembro mais ele entrar pela direita, o Rogério também utilizando o Juan dessa maneira. Então o Juan vai se colocando aí como uma opção quando você precisar, às vezes, de um estilo de jogo mais físico, de um jogo aéreo mais forte, de uma presença de área maior, se você quiser, para momentos de pressão, como foi o caso do jogo contra o Mirassol. É um jogador que também te atende nessas características de jogar pelo lado do campo, né? Às vezes, eu, por exemplo, aqui
tá chovendo pra caramba, você não vai ter tanto jogo pelo chão, você vai ter um jogador mais físico, mais presença de área, para quando o Ferreirinha não for a melhor opção, quando o Eric não for a melhor opção, você ter o Juan fazendo essa função também. Não era por mim começar essa? Ah, logo eu. Pô, eu coloquei o Nestor de novo, quero tirar. Não, tira, Já deixa. falando dele, acho que. Tchau, Nestor. Foi. Pronto. Tem o Rodriguinho também, né? Em tese. O Rodriguinho. Cadê o Rodriguinho? Ih, faltou o Rodriguinho. Né? Pro outro lado, tá ali, Não, do lado do Alisson. Rodriguinho, aqui, Rodriguinho. Pronto. Já está se associando ali. Amigo, você, pô. Ó, como vocês pediram para eu começar, eu vou tentar me complicar o menos possível. Então, eu vou começar por ele. Porque eu simplesmente não vejo espaço no Rodriguinho nesse time. Não sei exatamente qual que vai ser a situação dele. O Carpini até resgatou ele um pouco, né? Voltou a relacionar, ele voltou a aparecer nas fotos de treino e tal. Que ele deu uma sumida no ano passado. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas só olhar os nomes aí. Eu não vejo espaço para o Rodriguinho em 2024. Não sei exatamente como que o Carpini vai gerir isso aí, o que o São Paulo vai fazer com ele. Mas não acho que ele vai ser muito utilizado. O Galopo jogou mais centralizado como 10, assim, contra o Mirassol. Não acho que é dele. Quer dizer, talvez até seja, mas depende da função que ele vai cumprir em campo. Ele não é um cara criativo de ficar envolvendo os companheiros, colocar os atacantes na cara do gol, embora ele tenha feito isso com o Ferreirinha na primeira rodada, né? Foi um passe lindo, que deixou o Ferreirinha lá na cara do goleiro, mas ele não converteu. Acho que dependendo muito da função, o Galo não é a melhor escolha para essa posição. Inclusive, acho que ele renderia melhor jogando aberto pela esquerda, como ele jogou bastante com o Rogério, porque acho que centroavante ele falou que ele não é muito mais, não é muito a dele, e talvez o que ele mais consiga, onde ele mais consiga render seja como um meio aberto pela esquerda, segundo atacante pela esquerda, enfim. E até pela concorrência, acho que não vai rolar o Galo por dentro, talvez só esses jogos alternativos para ganhar minutagem, enfim, e que não necessariamente vai significar algo em relação ao que ele vai apresentar durante o ano. De resto, sei lá, velho. Eu não sei. O Lucas rendeu mais, ele falou que ele também prefere jogar por dentro. Gostei do experimento do Lucas por dentro, embora o Luciano tenha virado reserva por causa disso. Também é a melhor opção para o Rames. E eu acho que tem muita relevância como eles atuam sem a bola. E eu digo no momento defensivo. Eu voltei no ano passado, no segundo semestre, eu voltei para assistir jogos do Rames pela Colômbia. E assim, é muito cômodo para o Rames jogar centralizado. Porque sem a bola, eu já esqueci o nome do treinador da Colômbia, mas escondia o Rames no primeiro volante do adversário, deixava ele grudado no cara, que o cara não vai sair de posição, não vai arrastar ele para longe. Então era uma posição mais cômoda para o Rames não se desgastar muito defensivamente e fazer o que ele faz com a bola. São Paulo não é exatamente assim. E também isso se aplica para o Lucas e ao Luciano. Se você está marcando o meio-campista, o primeiro volante adversário, ele não vai te arrastar tanto quanto um lateral, por exemplo, poderia te arrastar. Então o Lucas jogar aberto tem esse lado negativo. Ele vai marcar lateral, vai ter que recompor e pelo menos ser uma presença no campo defensivo. Ele não precisa ficar dando carrinho na linha lateral, na linha de fundo, mas a presença dele lá é necessária. Ele vai precisar estar pelo menos atrapalhando o lateral adversário. Então todos esses três jogadores se beneficiariam de jogar centralizados, que é mais a deles. Não sei exatamente o que o Carpini vai fazer, se vai tentar fazer um 4-2-3-1 com os três, e aí não sei se vai ficar o Lucas aberto de um lado, o Luciano do outro e o Rames centralizado, ou o Lucas de um lado e Rames aberto com o Luciano centralizado, não sei exatamente como é que vai fazer. Eu odiaria o seu Carpini nesse momento, porque esse é o principal problema para ele resolver, provavelmente a coisa que mais tira o sono dele, e eu sinceramente não vejo um jeito muito viável de os três jogarem juntos. E se for para só dois jogarem juntos, também não sei exatamente qual seria o melhor jeito de colocar essas peças em disposição. Gosto da conexão entre Lucas e Luciano, destaquei isso algumas vezes. Acho que eles têm boa capacidade associativa por dentro, mas isso tira defensivamente também. Você perde um pouco da capacidade de pressão, que nem eu já conversei com o Gabriel, acho que foi ano passado, a gente conversou no WhatsApp disso, eu lembro. Você perde um pouco da sua identidade, porque o São Paulo do Dorival sempre é um time de pressão alta e forte, e muita intensidade. Não que o Carpini não tenha sido, mas também não são jogos exatamente competitivos, então a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso quando
quando chegar nos jogos de verdade, Libertadores e Brasileirão. É uma situação bem, bem complicada. Assim, você tem o copo meio cheio, que vamos falar da quantidade de possibilidades que você tem com esses jogadores à disposição. E aí você pode ficar aqui a gente tem 1 hora batendo agora de vídeo, a gente pode ficar 1 hora só falando da quantidade de opções que você tem com esses caras para você armar um meio de campo. E se você for para o copo meio vazio, assim, muitos desses jogadores, talvez você coloque uma pequena interrogação pensando em como que o Carpini pode armar o time já com as características do treinador, né? Pegando o histórico dele, o que a gente pegou de uma amostra ridícula e quase irrelevante desses 2 jogos. O Galopo, ele não é esse cara que ele vai ser, como o Mirra falou, um meia. Ele é um cara que ele chega para concluir jogadas, é um cara também forte no jogo aéreo, boa finalização. Eu tenho dúvidas com ele sem bola, em todos os aspectos, seja para pressionar rápido, seja para recompor. E aí, quando você coloca o cara para jogar aberto, se é para você ter essa perda, digamos assim, você coloca o Lucas por ali. Então, porque entre o Lucas e o Galopo, por mais que sejam características diferentes, você vai dar preferência para o Lucas, que quando consegue cair por dentro, ele gera um jogo, ele gera um perigo, ele tem uma dinâmica interessante que te permite, inclusive, ser mais ter um jogo mais interessante com a presença do Luciano. Aí você assume que ali o seu lado esquerdo vai ser um pouco mais frágil, com subida do Wellington, recomposição do Lucas, que nem sempre é a melhor, Luciano por dentro, Caleri na frente, você tem um poder ofensivo muito grande, e tá tudo bem. Ok, agora, para colocar o Galopo por ali, que já perde um pouco dessas características, pensando no restante do elenco, nos outros jogadores, em como ele se associa com os outros jogadores, em vez de ele ser esse jogador que finaliza jogadas, eu fico com o pé atrás. A grande questão com o Galopo é que eu gostaria de ver mais do Galopo em jogos de um nível de exigência maior. Ele chega no São Paulo, numa segunda, terça-feira, quinta ele estreia alguns minutos contra o América Mineiro, ele é titular contra o Atlético Paranaense no domingo, e ele tem ainda um processo de adaptação. Qual a melhor posição para ele? Aquela história toda. Ele joga no meio de campo no jogo contra o Ceará, ruim, um jogo eliminatório pela Sul-Americana. E pouco depois a temporada acaba, o São Paulo espera um pouco, ele se machuca, fica o ano inteiro fora e a gente não sabe ainda o que a gente pode esperar do Galopo em jogos de um nível de dificuldade maior. No Campeonato Paulista ele tem correspondido com gols, isso é importante, até para a confiança do cara. Mas, e no momento em que o São Paulo não for ter 80% de posse de bola, 75% de posse de bola, pressionar, empurrar o adversário para trás o tempo inteiro? Essa é uma dúvida. O Lucas é o cara que pode jogar nas 3 do meio de campo. Ele pode jogar por dentro, eu acho que ele rende mais assim, ele pode ser um segundo atacante, ele pode jogar aberto pelos 2 lados, e eu acho que o Carpini está testando isso para tentar encaixar o máximo desses jogadores em campo. Ele é o teste dele. Eu vou colocar o cara aberto pela esquerda, ele vai cair por dentro, ele vai se associar com o Luciano, o Caleri vai ficar na frente, eu tenho um poderio ofensivo brutal. Eu acho que esse é o grande teste do Carpini, eu acho que essa talvez seja a grande missão dele, potencializar esse poder de fogo buscando um equilíbrio mínimo. Não vai ter equilíbrio o tempo inteiro. Eu acho muito difícil que o São Paulo, você olha e fala, não tem por onde atacar o São Paulo, que time plenamente equilibrado, não vai ter, mas são escolhas. Se você conseguir equilibrar minimamente, seja com uma cobertura dos volantes, Alisson e Pablo Maia, eu vou deixar vocês mais alinhados, vocês vão ter que fazer uma cobertura maior pelos lados do campo, e aí o time vai ter uma pressão sem bola muito grande para evitar que o adversário escolha a hora de fazer o passe, fique muito confortável. Vamos ver como isso encaixa no calendário do futebol brasileiro, e eu vou ter uma qualidade técnica brutal do meio de campo para frente, e aí entra a qualidade de jogador, entra o trabalho do técnico, entra uma série de coisas. Eu acho que essa é uma opção. Inicialmente, eu tenho dificuldade de ver um Rames Rodrigues que mora no imaginário do torcedor por muito tempo, jogando. Óbvio. São Paulo e LDU. São Paulo e LDU. LDU com um jogador a menos, São Paulo precisando buscar o gol, perfeito. Agora, você tem um jogador com os vencimentos do Rames, com o peso do Rames, um cara que não tem tanta aceitação de ficar na reserva, para esses momentos não funciona. O Rames, para ser o que ele foi contratado, ele tem que ser um titular indiscutível, e eu não estou enxergando ele esse titular indiscutível.
Vamos ver agora, tá trabalhando, se colocando fisicamente, mas ele é um jogador que o próprio Carpini já falou, a gente está falando quanto o Luciano às vezes pode jogar centralizado, como segundo atacante, aquela história toda, o Luciano, mas ele tem uma característica muito rara, é difícil tirar o Luciano do time pela característica dele, a leitura de espaço dele é muito boa, você não encontra isso com facilidade, ele tem uma dinâmica melhor que a do Rames, e aí ponto, ele tem um entendimento muito bom de chegada na área, de ir buscar o jogo. O Rames é um jogador que ele trabalha numa faixa um pouco menor do campo, e aí você tem essa dificuldade de tirar o Luciano, e eu não estou enxergando onde a gente está encaixando o Rames Rodrigues aí. O Rodriguinho, ele era para ser um jogador testado em Campeonato Paulista, para ver se ele corresponde, e aí você olha e fala, porra, eu tenho um reserva aqui que não está me custando um absurdo e que se eu precisar ele corresponde, que ele tem boas características porque ele é tecnicamente privilegiado. Mas aparentemente eu acho que vai acontecer o que o Mirra falou, é um jogador que vai ficar escanteado pela quantidade enorme de possibilidades e, de novo, se você quiser olhar pelo lado meio cheio, pelo copo meio cheio, quando o São Paulo jogar com 3 zagueiros, se você for ter, sei lá, um meia e 2 atacantes, esses caras te servem 200 opções. Você vai jogar com linha de 4 e dupla de ataque, você vai jogar com linha de 4, um meia e um atacante, 2 caras abertos. Os caras abertos eles vão ser de associação, de velocidade. Todos esses jogadores eles te oferecem uma quantidade infinita de possibilidades. Agora, quando você vai para o micro ali, para o sem bola, para o equilíbrio, para o momento de definição, eu acho que aos poucos você tem os seus titulares, eu acho que a dor de cabeça ela existe, mas ela não é tão grande assim, eu acho que ela é mais de administração de egos, porque num primeiro momento, eu não enxergo Galopo e Rames sendo essas primeiras opções, eles vão precisar, acho que, ter uma evolução do que a gente já viu neles, para que eles consigam brigar por posição com, não vou nem dizer, o Lucas é titular e pronto, mas para brigar por posição com o Luciano, por incrível que pareça, com o próprio Wellington Rato. Se você virar e falar Rames ou Rato, seco assim, jogar, é óbvio a resposta. Agora, no momento que você tem que fazer um time funcionar de uma maneira equilibrada, talvez você tenha uma resposta que ela é extremamente impopular e quase absurda. E quando você fala, só para finalizar, que já está bem longo, mas quando você fala de o técnico tem que encontrar soluções, aquela história toda, porque o Dorival colocou Gabriel e Pedro, a gente até trouxe uma live aqui com o Mauro, e o Mauro falou, o Dorival colocou Gabriel e Pedro, quando o Bruno Henrique não estava à disposição, e essa foi uma alternativa que o Dorival encontrou e foi muito bem achada. Agora, com o Bruno Henrique à disposição, principalmente aquele Bruno Henrique, quando machucou, estava no auge da carreira dele ali, né, junto com a época do Jorge Jesus, aquela história toda, talvez ele não tivesse conseguido encaixar Bruno Henrique, Pedro, Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta, não vai jogar todo mundo, é muito difícil que jogue todo mundo. E no São Paulo, talvez alguém tenha que fazer essa função que o Rato faz, que o Nestor faz, que dá um pouco esse equilíbrio, e você vai ter que escolher 2 ou 3 jogadores que vão ser esse desequilíbrio técnico e que vão ter que se encaixar dentro de uma realidade coletiva que nem sempre é agradável aos olhos do torcedor. E essa compensação... Desculpa, Banana, pode falar. Não, é bem bobagem. Fala o seu, depois eu corto a bobagem. Não, então, porque eu vou falar que essa compensação tem o Rato e tem o Nestor que fizeram isso ano passado, mas ela pode vir em outros lados do campo também. Pode ser um volante a mais, uma linha de 3 no meio de campo, pode ser só Luiz Gustavo e Pablo Maia, que tem um pouco mais de solidez defensiva, não sei. E achei até legal o Gabriel ter usado o termo dor de cabeça, porque tudo que se sai na mídia nossa, dor de cabeça boa pro Carpini, tem um monte de opção pra ele escolher, não sei o quê. Pra mim, essa dor de cabeça, a última coisa que ela é positiva. Eu acho que deve ser um saco pensar nisso. E é o que o Gabriel falou, é administração de ego. Você tem que fazer uma escolha, é você colocar um nome gigantesco e pesado no banco de reservas. O Dorival, todo mundo falou muito sobre como o Luciano reagiu bem à reserva no ano passado, que ele abraçou essa função de ser o 12º jogador, que ia entrar sempre no segundo tempo, independente do cenário, até porque as características dele possibilitam isso, mas eu também acho que era uma situação muito circunstancial e passageira. Não acho ele falou em entrevista que não era bem isso, né? E aí, se isso virasse uma constante a longo prazo, no ano de 2024, não sei se seria o mesmo resultado. Sim. O Rames, reserva, vai... Não, reclamou.
O Rames também, né? Falou, pô, não gostei, queria... Por tudo que a gente sabe até agora, se o Rames for reserva, ele vai pedir pra sair no meio do ano. Sim. Então, assim, não é uma situação boa pra vocês. Tomara. Se ele for reserva, se ele não conseguir... É verdade, se ele não conseguir render, se ele não conseguir render, tomara que ele saia, porque não tem como você manter um cara desse na reserva. Vira um inferno pro técnico, vira um inferno pro elenco, vira um inferno financeiro, você não consegue manter. Agora, é isso, entendeu? Então, e o Luciano de contrato renovado, São Paulo com vários aumentos salariais dele, não tem como manter. O que eu ia falar, duas coisas, né? Uma é que agora eu sei porque que o Mirra pediu as 11 substituições do Paulista, esse setor aqui explica bem. E o segundo ponto que eu acho que é importante é o seguinte: o Rames e o Rato ali disputam na fonética já, né? Rames, então por isso que eu falei que era muito bobagem, que não valia a pena. Só para deixar muito claro, tá? Rames é um jogadorzaço. A gente também pensa nesse aspecto financeiro, tá? Rames, Lucas, Nicão, são salários altos para serem apostas, né? Então, pô, você vai manter o jogador ali... Pelo que a gente sabe, o Ferreirinha também, né? Então assim, a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio financeiro nesse São Paulo, porque mesmo com todas as operações que foram feitas nessa gestão, de naming rights, ou mesmo do patrocínio, a gente sabe que a conta não está fechando ainda e o São Paulo pode ter problemas. Agora, dito isso, é um jogador fácil, é um problema bom, mas esse problema bom, assim, eu falo de ter opções, é o que o Mirra falou, um inferno. Porque qualquer escolha que você faça, como a análise é sempre resultadista, acontece do time não ter uma boa performance, é porque não colocou o cara que estava fora, que era o melhor, teria entrado e o técnico é todo isso. Então, e dito isso, inicialmente, eu gosto da ideia do Carpini do teste do Lucas aberto, por mais que eu prefira o Lucas por dentro, mas se ele conseguir encontrar uma maneira de manter o Luciano no time com a liberdade que o Luciano tinha até na época do Diniz, que ele, na coletiva, ele deu a entender que ele talvez permita isso, e o Luciano circulando o campo inteiro é o melhor Luciano possível, você dando a liberdade para ele conseguir fazer isso de uma forma organizada. Esse Luciano aí, exatamente, esse Luciano maluco aí que ficou girando aí no mar. É isso. Mas esse Luciano, ele é impressionante porque ele tem uma leitura, o Mirra falou do Galopo, não sei se organizador, o Galopo ele não tem a capacidade de leitura de espaço, de colocação, que o Luciano tem. E isso é muito importante. Se você conseguir juntar esse Luciano com um Lucas que sai de fora para dentro, se associa com o Luciano, ou tem uma capacidade de conseguir cair por dentro e ele mesmo conseguir arrancar, e você tem um cara que se infiltra, que organiza, que vem buscar o jogo, e um cara que tem o drible, que tem a arrancada, que tem a velocidade, ambos que têm uma finalização excepcional. Se você conseguir conectar esses jogadores, você fizer isso se transformar em poderio ofensivo, ou chances para o Caleri, qualquer coisa assim, cara, é um espetáculo, e é o que eu falei, talvez valha a pena o desequilíbrio tático que você vai ter um pouquinho para trás. Não pode virar maluquice, não pode virar todo jogo 6-5, porque aí não funciona o time que não tem o mínimo de solidez defensiva. Não, o mínimo que não tem o mínimo de solidez defensiva não vai para lugar nenhum, porque não é todo jogo que os caras vão meter 6 gols, 50 gols, não é assim que funciona. Mas essa ideia inicial de você ter Lucas, Luciano e Caleri, se ela funcionar, é a minha ideia preferida, que honestamente, inicialmente, eu nem tinha considerado. Era mais um Lucas por dentro, porque o Lucas rende melhor assim. Mas é o que a gente fala várias vezes, tanto faz onde tal jogador rende melhor, como que o coletivo rende melhor. Se você perder um pouquinho do Lucas para ganhar um absurdo de Luciano, um absurdo de poderio ofensivo, talvez compense do que você ter o máximo do Lucas, mas o restante não te entregar tanto coletivamente, não te entregar tanto para o time, né? Você não conseguir fazer o time funcionar dessa maneira. Então esses são os grandes desafios que o Carpini vai ter, por isso que não é tão simples assim. Por isso que ele não pode olhar só, esse cara rende melhor ali. Ele tem que olhar todos os setores trabalhando juntos, e aí é o trabalho do técnico. E tem mais um outro problema do Carpini. Desculpa, Mirra, mas é assim, o Dorival ainda tinha o respaldo do título. O Carpini tem a pressão do título. E é começo de carreira. O Carpini, só para. Eu nem sei quando esse vídeo ele vai pro ar. Ele vai pro ar hoje, 25? Hoje, 25? Então tá bom. Então, semana que vem, o São Paulo ele tem
uma semana que ou ele vai dar muito tempo por Carpini, ou ele acabou com o tempo do Carpini. É basicamente isso. Se o Carpini se sair bem na semana que vem, o Carpini, coitado, nem é tão. Nem tá tão no controle do cara assim. Exato, mas se ele. O poder dele, cara. Cara, se ele sair bem da semana que vem, pode ser um empate em Itaquera e um título. 2 empates, olha só, 2 empates de repente seriam suficientes para ele. E ganha os pênaltis, exatamente. 2 empates talvez sejam suficientes. Ele vai ter mais um tempo aí para continuar valendo. Ele está liberado, acho que até abril. Agora, se a semana. É porque abril começa a Libertadores, aí zera tudo. Mas agora, se essa semana não for positiva, a gente já sabe. Aí é porque colocou o Lucas e não colocou o Galo, é porque colocou o Galo e não colocou o Ramos, é porque colocou o Ramos e não colocou o Luciano. Aí já era, aí esquece. Mas então, o que eu ia falar é que, assim, se você pega esse trio Lucas, Rames e Luciano, na minha concepção, eu até escrevi sobre isso outro dia, se você for tentar juntar 2, pegar uma dupla a partir desse trio, a que mais se complementa, a que mais tem, sei lá, compatibilidade, pra mim, é Lucas e Luciano. Sim. Isso é um problema, porque você joga o Ramos pra reserva e não sei exatamente como é que vai ser a situação dele. Mas, de novo, é bem complicado, bem complicado. Pois é. Deixa eu tirar todo mundo por aqui, já que, né? Vamos falar com o que você tirou pelo outro lado. Qualquer lado vale, né? E agora vem a parte, assim, já final, que é ali, as opções que a gente tem de ataque. Uma delas me parece discutível, a outra me parece precisar de mais tempo, e a outra está na dúvida, né? Pô, mas o que eu vi aqui em cima, aqui embaixo? Isso. Na verdade, essa talvez seja, acho que junto com o gol, o mais fácil de ser comentado. É o Caleri, o homem-gol do São Paulo, a referência, começou como capitão na temporada, agora já recuperado da contusão, não começou a temporada bem nesses longos 2 jogos do Campeonato Paulista, mas absolutamente natural. Quem jogou o jogo todo, cara, que não faz o menor sentido, tava 3x1, tira o cara, mano. Tira o cara, 2 jogos. 3x1, já tô foda. Absolutamente natural, acho que esse começo ainda um pouco mais sem ritmo do Caleri, até porque voltando de contusão, né, você até me lembrou isso, acho que no vídeo jogo passado, normal, mas vai ser o titular indiscutível. Eu gosto da ideia, isso não foi claramente planejado, o São Paulo correu atrás de um reserva para o Caleri, mas eu gosto da ideia de dar o Campeonato Paulista, por exemplo, para o Juan. Você tem tempo de ir monitorando o mercado, você tem tempo de procurar opções que já não sejam tão caras, porque olha a folha que a gente já está aqui com esse elenco, é muito alta, assim, é realmente muito, 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 muito alta. Então eu gosto da ideia de você ter um Juan como teste. Você poderia dar oportunidade também para o Thales Vander. O próprio Juan e o Thales Vander, eu já falei aqui, não são jogadores que eu sou absoluto fã, mas tanto faz o que eu acho. Eu acho que eles merecem uma oportunidade, porque o próprio Juan, se você pegar o Juan que sobe para o profissional e o Juan de hoje, é um jogador útil. Ele, sendo um jogador útil para ser o reserva do Caleri, tá tudo bem. Se de repente ele consegue encaixar 2 jogos aí em que ele faz 2 gols, ganha uma confiança, é isso que ele precisava para ter tranquilidade, deslanchar e evoluir, funciona para o São Paulo. É isso que o São Paulo deveria apostar mais vezes com alguns jogadores nesse sentido. O Juan, ele passou boa parte do tempo dele no profissional jogando na posição que ele não jogou na base, que nunca foi a principal característica dele. O Juan é centroavante. E é um centroavante que faz um pivô, é um centroavante que segura jogo, joga bem o corpo, ele não é a mesma característica de um Luciano, um outro perfil, como muitas vezes ele já até jogou como segundo atacante, o Rogério tentou uma vez ou outra, ele não é jogador de lado de campo, ele quebra esse galho. Então eu gosto da ideia do São Paulo começar com o Juan. O Juan acabou não indo bem nos 2 primeiros jogos, mas é o que eu estou falando aqui, o Caleri também não foi bem, tem uma série de jogadores que também não foram bem. Eu acho que vale essa experiência enquanto você vai monitorando o mercado e busca uma alternativa interessante que se encaixe no seu estilo de jogo, que valha para ser um reserva do Caleri, esse homem-gol que vai te entregar ali uma quantidade interessante de gols por ano por um custo baixo, o que é muito difícil de encontrar, e é por isso que é importante que o São Paulo tenha esse tempo, que não vá fazer loucura, que não vai pagar não sei quantos milhões e não sei quem, vai pagar não sei quanto de salário, vai ter que dar 5 anos de contrato pro cara. Não acho que seja, não acho que
tem essa necessidade. Eu acho que o São Paulo pode levar o Campeonato Paulista com o Juan, que ainda te oferece, como a gente falou, essas opções de jogar aberto. Foi importante no ano passado, foi importante contra o Corinthians, foi importante contra o Palmeiras, foi importante no Maracanã contra o Flamengo, só para pegar os jogos de Copa do Brasil. Naquele jogo contra o Tigre lá, que o São Paulo deu uma importância que não existia, é ele que faz o gol do 1-0, por exemplo. Então, é um jogador que merece a oportunidade no Campeonato Paulista. Não rendeu, não foi o que se esperava, claramente precisa de um reserva ainda assim, beleza, o São Paulo está tendo aí 3, 4 meses para ir atrás. Então, Elisvander, eu acho que é a mesma coisa. Se o São Paulo rodasse um pouco mais o elenco no Campeonato Paulista, colocasse jogadores para atuar uma vez por semana só, todos esses jogadores, Juan, Elisvander, Patrick, Bobadilha, Moreira, todos esses jogadores teriam tempo, Belém, Jandrei ou Young, todos os jogadores teriam tempo suficiente para pelo menos atuar um pouquinho e ver em que nível esses caras estão. Rodriguinho, quem de fato pode ser um reserva útil, né? O próprio Palmeiras, com o elenco que tem, ano passado foi colocando algumas peças de base e tinham jogadores de base que estavam prontos para ser um reserva, estavam prontos para ser uma terceira opção de reserva. Você não precisa às vezes ter um Nicão, você pode ter um menino da base. E eu acho que esse é o grande dilema do São Paulo para a reserva do Caleri. Não acho que seja um dilema, acho que por vias tortas, porque o São Paulo foi atrás de um reserva para centroavante, o São Paulo começa o ano acertando nas opções do comando de ataque. Você é a favor de trazer o Gabigol? Não. Isso. Mira. Eu tô completamente de acordo, eu venho falando desde dezembro, desde que acabou a temporada, que eu começaria o Paulistão dando chance pro Juan, e pro Elisvander ocasionalmente também, um pouco menos de minutagem, acho que natural até, pela pouca rodagem que ele tem no profissional, mas também tem que gerir isso com os minutos do Caleri. Gostaria de ver o Caleri jogando um pouco menos, especialmente nos dias que você consegue ver que ele tá mal. Não deixa ele jogando até ou o jogo inteiro, como foi contra o Mirassol, ou até os 47, acho que ele saiu contra o Santo André. 90 ônibus, cara, saiu da E assim, acho que até, obviamente o Carpini sabe infinitamente mais do que eu poderia sonhar de futebol, mas assim, eu acho que você deixar o jogador numa noite que você sabe que ele tá mal, pode até afetar um pouco a confiança dele. E aí não sei se vira um problema um pouco mais a longo prazo para a primeira fase do Paulista, porque o Caleri não faz gol, por exemplo. Então eu acho que eu geriria um pouco mais cortaria um pouco mais os minutos do Caleri, deixaria ele jogando 60, 70 minutos, não sei. Até também para poder dar mais oportunidade para esses dois moleques. O Juan, tudo bem, se você for separar, excluir o lance da cabeçada que ele perdeu contra o Mirassol, você isola aquele lance, aquilo não tem nada a ver com posicionamento. Se ele tivesse o centroavante, ele também teria que fazer. Se ele entrou de ponta, tinha que fazer esse gol. Mas, assim, você precisa testar o cara na posição dele. O Gabriel falou, no ano passado ele jogou mais de ponta, e não só de ponta, ele jogou muitas vezes como auxiliar de lateral. Era para fechar o corredor e marcar o lateral do outro time. Em situações que o São Paulo estava encurralado. Tem que pelo menos dar uma chance pro moleque, né? Porque quando ele entrou de centroavante contra o Santo André, foi como o Banana falou, foi aos 90 e ônibus. E aí contra o Mirassol ele entra de ponta. Assim, não acho que ele é o jogador ideal assim para você ter na reserva do Caleri, mas tem características interessantes. Ele ataca as costas da zaga, ele se mexe, ele incomoda, ele marca assim a bola, ele tem um bom cruzamento com o Luciano, por algum motivo. O Corinthians ele fez um pivô, né? Que ele deixa o Gil e sai o gol. Ele dá o giro nele, dá assistência pro Luciano. Enfim, ele tem algumas características importantes para serem aproveitadas. Mesmo que ele mesmo não marque os gols, ele consegue envolver os outros ao redor dele. Inclusive, Mirra, esse ponto era justamente onde eu queria entrar. O quanto as outras opções talvez sejam importantes para o próprio Juan. Porque você tem um Ferreirinha, por exemplo, virando quase um segundo atacante, fazendo uma diagonal, entrando muito na área. Você tendo um Luciano mais presente também, um cara que tem uma capacidade de marcar gols muito alta. Você tem um Lucas vindo de trás. Cara, se ele ganha uma oportunidade dessa, hoje nós vamos segurar um pouco o Caleri, vamos dar uma segurada nele, porque às vezes a gente fala de segurar os jogadores, você nem precisa segurar os 11 de uma vez.
Um jogo você segura o Caleri, no jogo você segura o Lucas, daqui a pouco você coloca todo mundo para jogar, para dar um pouco de entrosamento. Você não precisa poupar os 11 de uma vez. É só uma ideia para você conseguir dar um treinamento uniforme para o seu time titular, para em abril tá todo mundo bem, né? Porque é o que a gente fala, quando o cara joga no dia seguinte o treino é diferente, aquela história toda. Mas você coloca o Juan numa oportunidade dessa, muitas vezes ele vai servir para o outro jogador, que é o que a gente está falando. Às vezes o cara não vai ser potencializado, mas o cara dentro daquele contexto vai potencializar o coletivo. Então você tem um Juan apoiado por um Ferreirinha do lado, apoiado por Lucas vindo de frente, Luciano entrando na área junto com ele, estando com a mesma presença, é um cara que ele pode ter um número de assistências altas, ter uma capacidade de pivô muito utilizada, recebe a bola, pisa, o Lucas vem de frente, recebe a bola, pisa, o Wellington passa, Ferreirinha passa, Luciano tabela junto com ele. Então são características do elenco do São Paulo que esse ano talvez favoreçam um Juan centroavante. Só que aí a gente precisaria ver um Juan centroavante para saber se isso se confirma, se o próprio Juan aproveita as oportunidades, ou o São Paulo vai precisar ir atrás de um reserva do Caleri. O maior argumento para mim, assim, desculpa, deixa eu ter avisado, mas por exemplo, a reta final do Brasileirão passado, que o Caleri não estava jogando, o Dorival testou primeiro, agora não vou saber a ordem, mas ele testou David de 9, testou Ellison. Foram jogos horríveis, tenebrosos, péssimos. Testou Lucas de falso 9 junto com o Rami, se eu não me engano, contra o Vasco, né? Foi alguma coisa assim. No momento que ele coloca o Juan, Bragantino, Santos, aquela sequência lá, o desempenho coletivo, pelo menos no setor de ataque, muda assim. É uma mudança muito nítida, muito instantânea. Então, ele faz bem pro coletivo do ataque. Ele movimenta o setor, dá fluidez. Faltam os gols, é óbvio, não dá pra... Tudo bem que ele pode não virar um artilheiro, mas ele precisa, sei lá, pelo menos aproveitar um pouco melhor das chances, teve um pouco... Naqueles jogos mesmo que eu achei que ele foi bem coletivamente, no que ele propiciou pro coletivo, ele demonstrou nervosismo para finalizar, estava um pouco, não sei, meio afobado, assim. Esse ano já começou perdendo 2 chances boas, então acho que tem que trabalhar um pouco esse lado ainda, mas se é pro Caleri ter um pouco mais de descanso porque assim, todo mundo fala, você não pode ter o Juan como reserva pro Caleri numa Libertadores. Beleza, pode até ser. Libertadores começa em abril, o Brasileirão começa em abril, de resto é só Paulistão e a Supercopa. A Supercopa a gente sabe que não vai ser o Juan jogando, vai ser o Caleri, inevitavelmente. A menos que esteja machucado, né? Óbvio. O que se continuar jogando os 90 minutos... talvez seja um caminho para chegar nisso, né? Mas espero que não continue. Mas de qualquer forma, o que a torcida vai valorizar agora, que é a Supercopa, não vai ser o Juan, não vai ser o Talismã, vai ser o Caleri. Então, você dá o Paulistão, que também você tem uma chance para dar oportunidade para esses moleques, para ver se eles mostram alguma coisa, você dá um pouco mais de sequência, uma sensação de que eles estão realmente fazendo parte do grupo nesse começo de temporada, e ao mesmo tempo você vai mapeando o mercado, você tem até março para fazer contratação. O Carpini, que nem o Gabriel falou, opções mais baratas, o Carpini passou a carreira inteira em times de divisões menores, ou na elite do Paulistão, por exemplo, mas com orçamentos menores e times mais modestos. Então, acho que é um ponto positivo, ele deve conhecer algumas opções. Vi por aí, não vou saber quem que noticiou, mas que aparentemente ele entregou uma lista para a diretoria com novos jogadores que ele gosta, para a posição, enfim. Acho que tem meios para fazer isso funcionar, enquanto você dá a chance para o Juan e ocasionalmente para o Talismã, pelo menos na primeira fase do Paulistão. Uma última coisa que eu queria falar aqui agora, que a gente encerrou esse ponto, eu acho que é muito importante, porque, para mim, é uma das funções do jornalismo, que é sempre enriquecer o debate. Então, assim, eu sei que o que move o futebol, e hoje em dia, tudo se comenta com base em paixão, mas é muito importante, quando você vê um jogo ruim, jogador, ir atrás, se o cara estava jogando na posição dele, se ele estava jogando dentro das características que ele costuma, se o técnico precisou, quais eram as condições do jogo, para a gente simplesmente não condenar, principalmente garotos, condenar um jogador, um atleta, um técnico, por um jogo, por uma sequência, porque isso acontece com tudo quanto é técnico, isso acontece com tudo quanto é jogador. Mas quando você tem um time numa situação financeira delicada, com muita pressão, essa pressão em teoria acabou, mas a gente sabe como vai ser esse ano aí, esse afã pela Libertadores, essa empolgação por ter Ramos, por ter Lucas, por ter Caleri, por ter Ferreirinha, por ter Bobadilha, né? Tá todo mundo muito empolgado.
A gente precisa colocar um pouco os pés no chão e entender jogo a jogo e, principalmente, dar tempo para que trabalhos sejam desenvolvidos. Mas, de novo, o que salvou o ano passado foi um chute improvável do Nestor, que para muitos deveria ter sido chutado no Morumbi há muito tempo. Mesmo ele estando jogando bem. Tem alguns jogadores que não têm grife, eles acabam ficando invisíveis. Jogador que faz muita função sem a bola, jogador que joga em muitas posições. O Nestor, com o Rogério, jogou quase que de volante por muito tempo, uma necessidade. O Rogério estava todo machucado. Ele foi muito criticado, mas ele desempenhou bem. Mas não é a função dele, era uma necessidade. A mesma coisa aconteceu logo no começo do Campeonato Paulista, com o Diego Costa, que a galera massacrou, que estava ali fazendo uma função necessária, mas que não era muito a dele. E daí já está todo mundo, tá vendo? Não tem Arboleda, já toma gol de cabeça. Às vezes é só um lance isolado. Acontece. A gente toma gol de cabeça também com o Arboleda. É menos provável porque ele tem uma capacidade acima da média para esse tipo, para a bola aérea. Mas é só isso, é só enriquecer o debate. Vocês querem mudar umas considerações? Para mim, só para finalizar, assim, deixar claro que esse vídeo teve 1h30, justamente porque a gente deu uma acelerada em tudo, né? Porque imagina se só ali no setor de meio de campo ali ofensivo, se a gente fosse querer trabalhar todas as possibilidades existentes e ainda querer casar isso com as compensações que você vai ter que fazer, hora com lateral, hora com volante, ou pode ser com lateral, pode ser com volante, vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 3 volantes, vai jogar no 4-4-2. Esse vídeo ia ter 65 horas. Então a gente tentou... Deixou um pouco o resto da temporada. Não. A gente tentou, acho que, trazer os principais aspectos de cada posição da maneira mais rápida que a gente conseguiu, mas acho que deu para ter uma ideia do quão forte o elenco do São Paulo está, das carências que ainda existem, e elas são claras, e da preocupação ali financeira que tem com uma das principais folhas salariais do país, e com muitos jogadores que talvez não consigam cumprir aquela expectativa salarial que foi colocada. Então, só para fazer esse adendo aí, mas acho que ficou... E a maioria no mesmo setor ainda. Só para complicar. E a maioria no mesmo setor ainda, mas acho que o vídeo ficou um vídeo completo o suficiente e focado 100% dentro de campo. Né? E feliz aniversário, tá, gente? O vídeo saiu providencialmente hoje, 25 de janeiro de 2024. São Paulo aí está se aproximando do centenário. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Desde que nasceu, tá cada vez mais perto. Exatamente, era isso que eu ia falar, mas tá tudo bem, tem tempo ainda. Tem aqueles momentos óbvios. Mas Mica, muito obrigado mais uma vez. A gente vai poder mais análises aqui durante o programa, mas isso era só para a gente ter ali uma pranchetezinha assim. Acho que 1h30 tá bom demais. É isso. Podemos? A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo.